Olá, amigos e amigas do meu canal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bom, gente, eu estava pensando sobre um assunto e o Senhor me deu uma palavra. Eu estou ansiosa para compartilhar com vocês, então já comentem aí no vídeo, já segue o meu canal, né? Se inscreve, compartilha. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos sentimentos e vai ser uma conversa muito gostosa e com base, né, na palavra de Deus que eu quero ler com vocês. Porém, gente, eu queria falar um pouco de alguns pensamentos que eu tinha, né? Eu sempre pensei dessa forma, que nós somos um pouco de tudo o que nos cerca. Eu sempre pensei assim, né? A gente aprende um pouco sobre esse assunto no colegial, né? Já faz um bom tempinho, quase 10 anos aí, porque eu aprendi isso na escola, bastante tempo, porém, eu sempre pensei sobre isso, que nós somos sim um pouco de várias coisas. Somos um pouco da educação que nós fomos criados, somos um pouco dos nossos pensamentos, dos conhecimentos que nós adquirimos ao ler livros, ao ver filmes. Também sei da importância do que vem diante dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. A palavra de Deus mesmo vai falar o quê? Né? Que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então isso nos influencia. O que mais? Várias coisas nos influenciam, né? Os conselhos dos nossos pais, dos mais velhos, né? De quem a gente tem, por quem a gente tem amor, a gente escuta, a gente procura, né, obedecer. Então muitas do nosso contexto vai nos influenciar. Isso me lembra, como eu falei, na escola o tempo que nós estudamos o quê? Que nós somos, como o John Luke fala, né? Que nós somos uma folha em branco e que somos produto do meio. Mas ao ler uma passagem bíblica, né? Eu vi que tem algumas coisas que negam um pouco essa realidade, né? Que dentro de nós, eu creio, conforme a palavra do Senhor me ensinou, veio como conhecimento para mim, né? E eu vou passar para vocês também o que eu aprendi com o Senhor, é que dentro de nós temos sim não uma folha em branco, mas uma humanidade caída, ou seja, uma tendência ao pecado. O nosso coração, os nossos olhos, se não forem bem treinados, se nós não estivermos bem capacitados no Senhor, no amor do Senhor, com certeza nos levará a um caminho pecaminoso. O pecado é ruim? Às vezes não é ruim, às vezes é prazeroso para nossa carne, mas mata, mas destrói a nossa alma, nos traz longe do Senhor, nos faz perder a salvação, tantas coisas ruins. E para exemplificar isso, eu quero contar novamente para vocês hoje uma passagem bíblica muito conhecida, que é a história de Caim e Abel. Nela, uma história muito conhecida, todo mundo já sabe, mas aprendemos lições importantes de como o pecado é ruim e de que ninguém vai tropeçar numa grande pedra, mas a gente vai caindo no pecado, a gente vai tropeçando em pequenas pedrinhas. Se a gente não tomar cuidado, né, isso vai nos destruir. Então vamos lá, vou ler Gênesis 4, tá bom? Do 1 ao 16 mais ou menos. É uma leitura um tanto extensa, mas vai valer muito a pena. Vai falar assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz a Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Depois deu à luz ao seu irmão, chamado Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho, ou seja, as primícias. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você que deve dominá-lo. Caim sugeriu ao seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Olha que triste. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Onde está Abel? E Caim respondeu: não sei, por acaso sou responsável por meu irmão? Sendo o irmão mais velho, com certeza. Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra.
Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e da tua presença e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Bom, gente, quando a gente vai ver essa passagem, a gente vê que realmente Caim, se ele fosse produto do meio, ele não seria tão ruim assim. Realmente o que ele escolheu para a vida dele trouxe para ele um destino, um futuro de morte. Mas se a gente pensar onde Caim foi criado, né, com pais cristãos, não tinha avó, Eva, por exemplo, não tinha sogra. Quem foram os pais de Adão e Eva? Foi o próprio Deus. Eles passaram os ensinos de Deus para seus filhos, tanto que Abel aprendeu muito bem a ofertar ao Senhor, eles aprenderam a ofertar um culto ao Senhor, a ofertas ao Senhor, mas ele escolheu o pior caminho. Caim não quis ter esse coração que conhece ao Senhor, porque se ele realmente conhecesse ao Senhor, ele daria ao Senhor o seu melhor e tudo que Deus merece. Mas pelo contrário, Caim não escolheu ter essa comunhão que com certeza Abel tinha. E a gente vai ver que quando Caim oferece a sua oferta ao Senhor, ele não oferece as suas primícias. Já Abel não, oferece as suas primícias, o melhor que ele tinha, que ele poderia oferecer ao Senhor. E aí fala assim que Deus não se agradou, não só da oferta, mas primeiro Deus fala que se agradou de Abel, ou seja, do seu coração. Já dizia a palavra de Deus que Deus não vê como vê o homem, Deus vê primeiro o que? O coração. E Deus viu o coração de Abel e ele fala, né? Eu me agradei de Abel e depois da sua oferta. Da mesma forma, ele reprovou a oferta de Caim. Ele não aceitou Caim e a sua oferta. Ele não aceitou o coração de Caim. Com certeza, o coração dele já estava dando sinais do pecado, né? Sinais de um transtorno que estava por acontecer. Bom, gente, como a gente vê na palavra de Deus, todo mundo que escolhe o pecado, ele vai caindo, ele vai dando brechas, né? Vai tropeçando nas pequenas pedrinhas e vai caindo. A gente vê o exemplo de Caim, a gente vê o exemplo também de Judas. Olha só, Judas já tinha um coração no dinheiro. A palavra de Deus, né, felizmente, infelizmente, vai relatar que Judas, ele já roubava, ele era o tesoureiro do grupo, né, dos discípulos, porém ele já roubava dinheiro. Ele exortou, né, ele reclamou quando Maria derramou o perfume, aquela oferta que Maria fez aos pés do Senhor, tão valiosa, tão preciosa, que realmente custava caro na época. Judas já falou, por que ela fez isso? Por que não deu aos pobres esse perfume? Poderia vender e ajudar outras pessoas. Na verdade, já eram sinais da onde estava o seu coração, no dinheiro. Tanto que Judas vendeu Jesus por dinheiro. E que coisa, tão pouco dinheiro. Hoje a gente vê que não foi muito, mas a gente já via o coração de quem? De Judas, que estava totalmente contaminado por esse sentimento, por essa vaidade terrena. Então, olha só, gente, Caim também não é diferente. Com certeza já estava caindo, já não estava mais com os olhos firmados no Senhor, não era mais o seu alvo, ele já não procurava tanto agradar. Ele caiu nisso, caiu em si, quando Deus realmente falou para ele, eu não me agrado. E Deus ainda tão amoroso, mesmo quando a gente está no pecado, Deus nos avisa, às vezes ele envia placas, não vá por aí, pelo amor de Deus. Às vezes coloca amizade, pessoas que nos alertam, escolha boas coisas, escolha a presença de Deus, e mesmo assim a gente não escolhe coisas boas. Nosso coração, ele é tendencioso ao pecado. E aí Jesus falava com Caim, olha, o pecado jaz à porta, olha, o inimigo quer roubar a sua bênção, quer roubar o que eu tenho para sua vida, mas cabe a ti dominar essa ira. A palavra de Deus vai falar que Deus via Caim andando irado, alimentando os sentimentos. E quantas vezes a gente alimenta sentimentos ruins dentro do nosso coração. E isso eu falo mesmo até a gente dentro da igreja, a gente olha para as pessoas de uma maneira errônea. Às vezes a gente escuta alguma coisa e a gente já julga, a gente já se magoa e alimenta aquele sentimento. Não entra perdão, não entra amor no nosso coração, a gente se fecha para isso. Por quê? Porque a gente dá o alimento pro pecado, a gente escolhe isso para as nossas vidas. E o Senhor fala assim para Caim, e eu falo isso para você: o pecado já aporta, mas cabe a você, cabe a mim
mim, cabe a nós dominar esse sentimento. Dominar opa, eu tenho uma pedra aqui, essa pedra eu quero tropeçar nela, mas não vou tropeçar. Tem uma pessoa que me machucou aqui, mas eu não vou deixar de dar o meu perdão para essa pessoa, porque a palavra de Deus fala que pra gente ser perdoado por Deus, a gente precisa perdoar. Então, é uma escolha inteligente que nós fazemos de dominar o pecado, ter o fruto do Espírito. E um dos frutos do Espírito, um dos gomos, é o quê? O domínio próprio. Então, a gente precisa ter o domínio próprio, aproveitar da liberdade que o Senhor nos dá para fazer boas escolhas e alimentar o que é bom. Caim, dessa forma, não fez isso. Ele escolheu o mal. Ele escolheu o quê? Matar. A ira foi tanta, ele alimentou tanto essa ira, essa mágoa, esse sentimento, que ele chegou a matar o seu irmão. A primeira família da terra que andou com Deus, que Adão e Eva via Deus face a face. De repente, Adão e Eva, como casal, viam os seus filhos se separando, viam um caminho de morte diante dos seus olhos. Perderam um filho. Primeira família da terra, ou seja, é para eles terem ao seu redor, ser um produto do meio muito bom. Tinha tudo para se dar bem na vida, todos eles. Mas tanto Adão escolheu um caminho sem arrependimento, não se arrependeu diante de Deus. E esse fato, como a gente estuda na escola também sobre fato social, ele tem a tendência de se repetir. Esse pecado se repetiu na vida de seu filho, o não arrependimento. E aí, graças a Deus, precisou ouvir Jesus para mudar a nossa história, para mostrar que nós somos capazes de lidar com o pecado, de vencer o pecado através de Jesus e de sua graça. Precisou Jesus vir para acabar com essa maldição e nos dar sabedoria para fazer boas escolhas, como Caim não fez e escolheu um caminho de morte, mesmo Deus estando ali com eles, procurando a comunhão. Filho, fala comigo. Filho, o que está acontecendo? Quantas vezes Deus está ali batendo também na porta do seu coração? Olha, fala para mim. Você está triste? Então fala comigo, eu vou mostrar para você a melhor forma de olhar essa situação. Jesus, tanto com Adão, tanto com Caim, ele estava ali, olha, tô aqui, se arrepende, eu posso mudar essa história, mas eles não escolheram esse caminho. Quantas vezes a gente também não escolhe? Nós precisamos ter esse coração contrito, quebrantado, dependente do Senhor. Humilhado, muitas vezes nós seremos na vida, possamos passar por humilhação, injustiça, mas ter o coração humilhado é uma posição, é um estilo de vida, e dependência do Senhor é deixar a nossa vida nas mãos do Senhor, dar o controle, mas essa dependência só pode existir no nosso coração se termos um coração humilhado. A gente aprende que não somos nada e por conta disso nós damos o controle da nossa vida, do nosso coração para o Senhor, e aí essa dependência de Deus vai nos ajudar a fazer melhores escolhas. Então que nós possamos esse coração, assim também Adão, Caim erraram, quase que no mesmo pecado, que é o orgulho, não se arrepender, mas o Senhor também nos dá vários exemplos bons, como o exemplo de Davi, que errou feio, um pecado assim, para os olhos humanos muito ruim, diante do Senhor, diante dos mandamentos do Senhor para aquela época também, mas ele escolheu um coração arrependido e hoje ele deixou um legado para nós. Mais de 2000 anos se passaram, tanto tempo aí, mas a palavra de Deus continua fiel, mostrando que o caminho do arrependimento, como Davi fez, é o melhor caminho a ser escolhido. Então, somos um pouco de tudo, mas que o nosso tudo esteja muito influenciado nas coisas de Deus. Quanto mais a gente ouvir sobre Deus, quando a gente mais conhecer a Deus em oração, na leitura da palavra, nas revelações que o Senhor nos dá através da palavra de Deus, nós vamos procurar atirar o pecado do nosso coração, a mudar, nos transformar e colocar em nós as qualidades de Cristo, ter o fruto do Espírito, procurar dons espirituais, tudo isso, tudo que é bom, tudo que é louvável ao Senhor, que nós possamos pensar nisso e isso vai transformar a nossa vida, que o produto do meio, o meio seja tudo que condiz com a palavra de Deus, a nossa obediência, a nossa humilhação, o nosso arrependimento, e isso nos fará pessoas melhores, bons cristãos e que farão brilhar a luz de Cristo. Então, que essa mensagem fique para você nesse dia, que Deus abençoe sua vida e que você procure cada vez mais ter um coração conforme o coração de Deus. Um beijo e até a próxima.